Hoje eu resolvi contar um pouco da minha história. E aí você vai se perguntar o que é a sua história. Então, a minha vida. Eu me peguei pensando, né? Enquanto eu desvalorizo o que eu tenho. Porque é o seguinte, eu não sei se eu já contei para vocês que eu fiquei grávida quando eu estava estudando e eu não terminei minha escola. Eu não terminei a escola. Naquela época não dava para terminar. E isso marcou em mim uma insatisfação muito grande e também uma falta de autoestima, né, muito grande, né? O fato de não ter terminado a escola, eu achava que eu não era boa o suficiente para fazer alguma coisa. Ou o fato também de não ter estudado alguma coisa específica, também me deixava nesse lugar. E os anos foram passando, né? Só que hoje eu percebi que o que faz o ser humano não é só o que você estuda, o que você aprende, ou a faculdade que você fez. O que faz de você um ser humano completo e íntegro é o que você é. E o que você é, ninguém pode tirar. Aí eu relembrei que quando eu tinha 12 anos, 10, 12 anos, eu me apaixonei pela costura. Eu gostei da costura. Eu comecei a aprender coisas para costurar, né? E daí em frente, eu costurei muita coisa. Eu fiz cursos, eu me aperfeiçoei, eu tive uma confecção, né? E aí isso me deu autoridade nesse ponto. Mas mesmo assim, eu achava, até pouco tempo atrás, que isso não era importante. Porque eu não tinha estudado, sabe? E aí, cada vez que alguém falava assim, você não me ensina, não sei o quê, eu falava assim, eu não sou capacitada. Eu não tenho um curso de costura, um título para falar. Ou, por exemplo, quando eu fiz uns figurinos para um espetáculo, eu trabalho com costura para teatro, balé, sabe? Eu sou figurinista. Isso também já começou há muitos anos. Mas o ano passado, o ano retrasado, eu fiz os figurinos para um espetáculo de balé. E aí eu vi no papelzinho onde fala sobre o espetáculo, não sei o quê, dizia figurinista Soledad Pérez. Falei assim, putz. Aí eu pensei assim, olha só como choca a mente das pessoas, né? Pensei assim, eu não sou figurinista, eu sou costureira. E aí, meu amigo falou assim, sabe qual que é a diferença entre figurinista e costureira? Eu falei assim, não. Então, o figurinista é quem cria o figurino, quem vê a diferença, quem dá vida à roupa para o espetáculo. E aí eu falei assim, putz, eu acho que eu sou figurinista, sim, mas eu não tenho título, eu falei para ele. Eu não tenho título para falar que eu sou figurinista. E aí ele falou assim, figurinista, o título é experiência, é o que você é. Lógico, tem escola para você aprender o que é ser figurinista e tudo mais, tem. Mas também você pode ser figurinista pela experiência de vida que você teve. E aí o que eu vou como a gente desvaloriza o que a gente tem, como a gente não dá valor ao que a gente é. Eu não dava. Falei assim, o que tem a ver, assim, quem vai querer escutar o que eu tenho para falar? Eu não estudei. E isso ficava muito latente na minha cabeça, tanto que eu terminei a minha escola com 35 anos. Era tanto que ficava marcado isso na minha cabeça, que não era boa o suficiente, porque eu não tinha nem terminado a escola, que
por uma questão de autoestima, eu fui terminar a minha escola. E aí eu terminei a minha escola. Eu falei assim, nossa, vai fazer muita diferença eu terminar a escola, porque não sei o quê. Cara, não fez diferença nenhuma. A única diferença é que eu tenho um papelzinho que fala que eu terminei a escola. Então, ao que eu vou, é quanto a opinião dos outros ou das coisas moldam o que você é. O que você sente, não o que você é. Moldam como você se sente. Você não se acha bom o suficiente para tal coisa. E não é uma verdade. Não é uma verdade. Né? Esse é o ponto. Eu comecei a costurar com 12 anos. Eu tenho 45. Então, mais da metade da minha vida, eu estou no meio das agulhas, dos panos e da costura. E eu não passei só por uma parte da costura, eu passei por muitas partes da costura. A costura trouxe para mim, pelo menos, autoestima, trouxe me sentir capaz de fazer algumas coisas, trouxe superação. E isso não tem preço. Só que a gente consegue olhar isso à distância, né? Quando já passou. Quando a gente está vivendo esse momento, a gente se acha... Eu me achava muito incompetente. Sabe? Eu falava assim, podia ter estudado, né? Podia ter feito uma carreira. Cara, eu não dava valor ao que eu tinha. Hoje eu dou. Hoje eu percebo, olhando para trás, o valor que isso tem na minha vida. Tudo que eu construí com o que eu aprendi, né? Eu tive ateliê de costura, muitos ateliês de costura. E eu sempre falo uma coisa para todo mundo. E é muito louco porque eu lembrei disso. Gente, não é que eu não tenho nada. Eu sou capaz de catar umas 5 mudas de roupa. Só preciso levar a minha máquina familiar no carro, que em qualquer lugar que eu chegue, eu vivo. Porque a minha máquina me dá de comer. E me ajuda a viver. E sempre foi assim. Eu cheguei aqui no Brasil, agora a última vez, há 6 anos atrás. E no meu carro vinha uma máquina de costurar. Hoje eu tenho muitas máquinas de costurar. Mas aí eu percebi o valor das coisas. Eu estou começando a acordar o valor das coisas. Eu falo assim, eu percebi, agora eu sou boa? Não. Agora eu estou acordando para a vida e a importância que tudo isso traz para a minha vida. Eu falava assim, quero ser uma pessoa estudada, eu quero, né, ter um título. Eu tenho um título. Sabe que título que eu tenho? O título de viver. E para viver você não precisa de título. Você só precisa viver. De ser uma pessoa viva. Eu sou uma pessoa viva, que está nos altos e baixos da vida. Que se reconhece e não se reconhece. Mas é isso. Então, é o seguinte. Meu convite é o seguinte. O que você faz na vida? O que você faz na sua vida que você não dá valor? Que você acha que é muito, muito insignificante, que não tem valor nenhum? Com certeza você tem, como todo mundo tem. Porque a gente tem essa maravilhosa mania de desvalorizar o que a gente é. O que você faz? Eu costuro, gente. Eu costuro, eu pinto, eu sou mãe, eu sou ama de casa, eu sou amiga, eu sou mulher, eu sou tudo isso. Então eu te convido a olhar o que você faz que você não dá valor. Muitas vezes as minhas amigas falam assim,
eu não faço nada da vida e papapá, papapá. Falei assim, tudo bem, o que você faz no dia inteiro? Ah, eu faço isso, 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 isso. Ah, e você não faz nada da vida? Ah, mas eu não estudei, ou eu não fiz faculdade, ou... Isso não define quem que você é e o que você faz. Te convido a fazer isso. Olha, o que você faz? E olha para isso com carinho. E vê como isso, de alguma maneira, te mostrou um caminho e te fez viver, sobreviver até agora. E como isso moldou de alguma forma você.